palavra, palavra de Deus. Quem é o bom pastor? Você conhece um bom pastor? O que faz um bom pastor? Bom, o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Quero trazer à sua memória a existência do bom pastor. Jesus Cristo pastoreou 12 homens, 12 vidas. Apenas 12 vidas. Ele não somente pastoreou, mas como também deu exemplo de como olhar essas vidas. Exemplo de como cuidar destas vidas. Exemplo de ter compaixão pelo ser humano. Ele não só teve compaixão, como ele curou, como ele libertou, como também fez sinais e prodígios, como ressuscitou vidas dos mortos. O bom pastor. Percebe que o bom pastor Jesus encontrou 12 seres humanos que o seguiam, que o amavam, mas os 12 eram pecadores. Buscavam ainda seus interesses, porém estavam ali, sendo discípulos de Jesus. Quero trazer essa palavra para os dias de hoje. Hoje nós encontramos pastores pecadores. Não deixaram de ser pecadores, como os 12 discípulos de Jesus, que depois que Cristo morre, esses discípulos verdadeiramente se convertem. Apenas um não se converteu porque se matou. Percebe como que ser pastor humano, pecador, não é fácil? Jesus não teve facilidade. Jesus conhecia a mente de cada um deles. Ser pastor, assim, estou lhe dizendo, pastor que tem o chamado de pastor, não como muitos hoje em dia, que se dizem pastores, mas as suas ações não condizem com o chamado que ele diz ter. O bom pastor, pecador, ele pode errar no caminho. Jesus foi o único que não erra, que nunca errou. Percebe que estou falando de um pastor comum, com um chamado e tentando fazer de tudo para conduzir as ovelhas de Jesus Cristo. Não olhe para aqueles que se dizem pastores e não são, mas olhe para aqueles que sofrem, para aqueles que realmente estão se dedicando ao reino de Deus. Pastores que não estão desejosos do amor ao mundo, do amor ao dinheiro, do amor à sua aparência, a olhar para o que o mundo vê. Pastores que não estão nem aí para aquilo que está no contorno da vida deles. Pastores que sabem que são pecadores e que se derem brechas, cairão. E estou falando de pastores que verdadeiramente têm chamado. Porque a maioria dos que estão por aí são falsos pastores que não têm chamado. Mas os que têm chamado também podem errar no caminho, porque são pecadores. Jesus, o único pastor que não pecou, que não errou. Jesus foi o tempo todo, 3 anos e meio de pastorado, perfeito. Veja, um pastor que dá a vida por suas ovelhas, eles carregam o peso da cruz. O que é o peso da cruz? O peso da cruz é que as pessoas olham para os pastores honestos e verdadeiros e não dão valores a eles. Porque o peso da cruz é receber palavras contrárias à vontade de Deus sobre a vida deles. Pastores honestos, pastores que realmente fazem de tudo para socorrer as ovelhas. E muitas vezes são mal falados. Cruz é sinônimo de peso, lugar de morte. E quando a gente diz lugar de morte, é que pastores de verdade compreenderam que precisam morrer para as coisas desta vida e não buscar os seus próprios interesses. Entenderam? Nós temos muitos,
milhares e milhares de bons pastores que lutam a cada dia para manter as suas vestes brancas, para que não tenha motivo nenhum de ninguém o repreender. Carregar a cruz não é para qualquer um. E por isso eu quero deixar o versículo que você deve observar, Tiago 3:1, que diz que muitos de nós não deveríamos ser mestres, porque teremos duro juízo. Todos aqueles que são mestres no mundo do espírito, nas coisas do céu, sofrem duros juízos. Somos julgados o tempo todo e muitos não devem ser pastores, mestres, líderes, porque morrerão pelo caminho. Por favor, não seja o que Deus nunca pediu para que você se tornasse.